anos, sempre falo isso, eu acertei na veia. Numa quinta tentativa, eu montei uma empresa de aluguel de geradores que deu muito certo, cresceu muito, virou líder de mercado aqui no Brasil, com várias posições na América Latina, e eu vendi essa empresa para um líder mundial, 8 anos atrás, e de lá para cá eu sou conselheiro de empresas, faço mentorias na Endeavor, agora estou no Sebrae, estou no Brasil Lab, e gosto muito disso que a gente está fazendo aqui. Então, passei na pele, estive no lugar de vocês várias vezes. E esse é o resumo aí da minha trajetória, mas eu queria deixar aqui hoje, começar falando com uma frase que outro dia a gente conversou aqui com uma outra turma e eu recebi muitas feedbacks positivos sobre isso. E existem várias definições para um líder, né? Acho que todos vocês já leram muitos livros, já viram, cada um tem a sua definição própria, e existem várias definições boas para a liderança. Mas eu, particularmente, gosto muito de uma do professor Falcone, de um dos últimos livros dele, que diz que o líder é um cara que, ou uma mulher, ou um homem que bate metas, entrega realmente resultados, não só fica explicando ou procurando culpados, em equipe, não trabalha sozinho. No mundo de hoje, a gente precisa aprender a trabalhar em equipe. Tem muita gente que é boa, mas quer fazer sozinho, não dá certo. Terceiro lugar, sempre fazendo direito e sem atalhos, porque com atalhos a gente tem visto o que acontece no Brasil e para muitas empresas. E quarto, o ótimo líder está sempre preparando um sucessor, está sempre preparando alguém, seja dentro da empresa que ele trabalha, para a caixinha que ele ocupa, ou seja o empreendedor e dono do negócio. Então, o líder bate metas, entrega resultado, não fica procurando culpados, em equipe, sem atalhos e formando sucessores. Importante muito falar também que o líder, que o empreendedor pequeno, que neste momento está se reinventando, esse é um momento, eu passei por muitas crises, né? A minha história de vida, eu conto isso, eu escrevi até um livro, ano passado publiquei um livro que chama O Não Já Está Garantido, então vá à luta, né? Acredito muito nisso, porque eu sou um cara que veio da roça, né? Veio do interior, fiz faculdade, sempre falei meio caipirão, meio errado, e tinha muita vergonha de chegar nas pessoas para oferecer meu produto ou para me apresentar. Às vezes até via algumas pessoas no restaurante, no aeroporto, ou num lugar, num shopping, que eu, puxa, aquele ali acho que é o fulano de tal, presidente de tal empresa, ou possível cliente meu, e às vezes eu ficava com receio de chegar na pessoa. Isso me impediu de conseguir muitas coisas. Acho que a partir do momento em que eu falo que eu perdi a vergonha, entre aspas, e passei se o não eu já tenho, então eu vou lá, né? Vou para cima. Eu consegui muitos resultados positivos. Então, passei a não hesitar. Quando alguém me falava, não vai naquele cliente, porque não adianta, ele só atende com hora marcada, compra do concorrente, não vai comprar da gente, eu falava, então vamos. Vamos, porque se o não eu já tenho, que vier é lucro. E vem sempre coisas. Então, fica um conselho aqui, né, de aproveitar este momento, não ter tanta vergonha de chegar nas pessoas e de se apresentar, e de entender que esta crise é diferente até de todas as outras que eu já passei e que aproveitei de alguma maneira como oportunidade, porque depois de toda a crise mudam-se os hábitos, muitas empresas grandes ou muitas pessoas estão trocando de fornecedor ou resolvem economizar ou comprar de uma maneira diferente, e essa é uma oportunidade para o empreendedor se apresentar para novos mercados, né? E fazer isso, como eu disse, sem nenhum receio e ser mais ousado nessa área de vendas. Eu aqui do ponto de vista do Sebrae hoje,
tenho visto vários setores já se reinventando ou já faturando mais do que antes. Lógico que também estou vendo muita gente apertada, muita gente procurando microcrédito, mas eu estou vendo muita gente que aproveitou esse momento para a inclusão digital, né? Se tem uma coisa que aconteceu nessa pandemia, e que talvez a gente adiantou alguns anos, né? Tinha tanta gente que falava, uma hora eu vou ter um site melhor, uma hora eu vou aprender a vender pelo WhatsApp, uma hora eu vou fazer o delivery. Agora todo mundo está se conectando muito rápido, né? No próprio Sebrae, a gente tem cursos gratuitos para transformar o seu negócio num negócio digital de uma maneira muito didática, simples e rápida, em que você mesmo pode fazer isso ou alguém que trabalha com você. Então, é um momento de inclusão digital e de entender que os clientes, os consumidores finais mudaram de hábito, né? Tem muita gente que ainda está em home office, tem muita gente que vai continuar em home office, tem muitos negócios que se valorizaram agora e que precisam. Tem serviços também, né? A gente está vendo do Sebrae, por exemplo, para dar exemplo de quem está se dando bem nesses dias. Por exemplo, quem vende móveis para residências, móveis de escritórios, né? Qual é a casa que não está precisando arrumar mais um cantinho para fazer um home office? Outro dia eu vi um empreendedor nosso do Sebrae que não tem cadeiras para entregar, porque todas as cadeiras estão vendidas, né? Tem fila de espera. Ou uma mesa nova nas casas. Tem muita casa, quem não está me assistindo aqui, que não sabe de alguém que está fazendo uma reforma nesse momento. Então, serviço de prestação de serviço, todo mundo que foi em casa já ficou pensando em fazer alguma coisa, né? Em começar alguma reforma, fazer alguma modificação, puxar uma tomada, né? Mais para perto, então tem muita oportunidade aí. Oportunidades também, converso com feirantes ou com os pequenos supermercados de bairro, né? Perto de casa, mais valorizados os negócios perto das casas, muito mais gente fazendo comida em casa, e restaurantes também aprendendo a entregar comida em casa para aquelas pessoas que estão com os filhos e precisam de uma marmita diferente ou de uma entrega do açougue que já venha completa. Então, sempre tem um jeito, nesse momento, de embalar diferente. E aí, gente, um outro ponto importante, e que eu aprendi na pele isso, é contar para o maior número possível de pessoas do seu círculo de amizade, que você está respirando aí com o seu negócio, passou por esse período todo, mas que você está firme e tem um novo produto para entregar, um novo jeito de entregar, você está com vontade e quer saber o que ele precisa, ou talvez um pequeno ajuste, né, no produto. Então, é importante. Dizem que tem mais sorte quem conversa mais, né? Eu sou a minha mãe, meu pai era descendente de alemães, mais quietão, e a minha mãe descendente de espanhóis, mesmo mudamos da roça para a cidade, minha mãe sempre foi costureira, desde quando eu me lembro de criança, e sempre foi cabeleireira e conversava muito. Sempre sabia das oportunidades. E depois dizem, né, que quem conversa mais tem mais sorte. Que nem uma pessoa ficar numa fila aí e fica emburrado 40 minutos. Aí o outro fica conversando com a pessoa da frente, com a pessoa de trás, depois vão dizer, ele deu sorte. Descobriu lá na fila alguém que queria comprar a bicicleta que ele queria vender, ou algo parecido. Então, assim, é importante nesse momento juntar o que você mais gosta de fazer aí na sua empresa, no seu negócio, dá mais certo quem trabalha com o que gosta e, se possível, tiver gente para te ajudar no que você não é bom ou que você não gosta muito de fazer. Isso é muito importante, vou falar mais sobre isso depois. E conectar isso com o seu networking, com a sua rede de relacionamento, né? Tem gente que conhece 20 pessoas, outro tem 50, 100, 200 no seu WhatsApp ou na sua clientela, tem gente que tem muito mais do que isso. Estou falando aqui com micro, pequenos e médios empresários. Importante aprender a usar isso. É o mala direta de antigamente, só que agora de maneira digital, né? E se você ainda não está muito hábil nisso, procure ajuda, né? Você vai encontrar aqui nessas mentorias do estímulo,
você vai encontrar no Sebrae, ou muitos outros cursos. Hoje tem muitos cursos de graça pela internet, gratuitos, e que ajudam muito. Você pode ajudar, aproveitar esse tempo livre para ficar instruído e para fazer mais coisas, né? Algumas dicas, algumas coisas que na minha trajetória como empreendedor deram muito certo, né? A perseverança, né? Quem está aqui hoje à noite são pessoas que têm mais possibilidades de ter sorte, por exemplo, que poderia estar assistindo uma série na televisão, assistindo o jornal, ou com a sua família, mas está aqui parado agora para ficar essa uma horinha com a gente, e sempre vai ter uma ideia, sabe? Por mais que eu seja, às vezes, randômico aqui, eu fale alguma coisa que não interessa exatamente, mas alguma sacada você pode ter. Então, tem mais sorte quem participa de eventos como esse também aqui e está mais antenado. E eu queria deixar algumas coisas aqui que eu falei até agora e que eu tenho visto no Sebrae. Então, assim, seja perseverante na busca do crédito, né? Você conseguiu aqui, ou está conseguindo através da gente, crédito, e existem outras linhas por aí, né? O Pronamp, aqui em São Paulo tem os programas do Sebrae São Paulo, no estado, que se chama Retomada, e o Empreenda Rápido, que é junto com o governo do estado. E existe em todo o Brasil algumas linhas de crédito que são mais baratos os juros agora e com carência, como a nossa aqui do estímulo. É hora de procurar todas que você puder e pedir, né? Tem tudo a sua, se preparar para se apresentar e não ter medo do não, né? Porque esse dinheiro vai sair, ele demora para chegar, mas ele está chegando e pode te ajudar nesse momento, por exemplo, a pagar uma dívida mais cara, né? Normalmente tem carência e você vai ter mais tempo. Inclusão digital, de novo, super importante que você se inclua, que você... Hoje já tem muita gente vendendo pelo WhatsApp, padarias, supermercados, açougues, floriculturas, restaurantes. Está mais fácil de fazer tudo isso, né? Renegociar todos os seus contratos sem vergonha nenhuma de pedir mais carência, de pedir mais prazo, de pedir descontos, de negociar com os seus fornecedores prazos de pagamento mais dilatados, né? De ter menos estoque também, de estar mais conectado com isso. Isso bastante importante. Uma outra coisa, gente, quando começa a crescer, começa a dar certo, e muitos que estão aqui com certeza passarão por esse momento ou já estão passando, uma das coisas que me ajudou muito como empreendedor foi tirar a barriga do balcão um pouco para pensar estrategicamente. Dizem, né, que pensar grande dá o mesmo, sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. E, às vezes, visitar concorrentes, visitar fornecedores, navegar aqui pela internet, participar de eventos e de feiras. Hoje já tem feiras virtuais por aqui, dá mais sorte, você tem mais ideias. Porque quem fica com a barriga no balcão o tempo todo, vocês conhecem aí no vosso negócio, na vossa família e nos vossos vizinhos. Tem gente que só gosta de falar de problema, de procurar culpado, de falar de remédio, de falar da doença, de falar mal do governo, de pôr a culpa na mãe, na esposa, no esposo, no pai. Sim, tem gente. E tem gente que gosta de solução. Então, eu gosto muito de uma frase que fala foco na solução e não no problema. Porque se for para ficar o tempo todo descobrindo por que não deu certo, esse ano, por exemplo, é um ano que você vai ter muitas desculpas e muitas oportunidades para falar, para pôr culpa em muita coisa. Mas a ideia é que nem nos relacionamentos pessoais, quando você está, a coisa está meio assim, uma discussãozinha meio ruim, se arrastando já algumas horas ou às vezes dias, tem hora que você tem que parar, como no seu negócio, e falar, gente, vamos continuar falando do problema e da culpa ou vamos pensar na solução? Tudo bem que a situação está aí, com os erros e acertos feitos, com a crise toda. O que podemos fazer de solução a partir de amanhã cedo? O que nós vamos fazer de diferente para obter resultados diferentes?
porque já dizia o Einstein, né, segundo dizem as frases dele, né, que uma ignorância, uma idiotice enorme é você fazer sempre as coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Então, você tem que aproveitar esse momento para refletir, mas continuar assim. De vez em quando, você tem que tirar um tempinho para pensar estrategicamente. Porque a pior coisa que pode acontecer para o Brasil, a pior coisa que pode acontecer para a sua empresa e para o estado que você mora, não são as empresas que quebram. Muita gente que quebra, é que nem relacionamento que quebra, começa de novo, pode dar mais certo numa coisa nova. A pior coisa é quem aceita andar de lado e reclamar a vida inteira. E vocês conhecem, e eu conheço, eu sou do interior, negócios às vezes pequenos, aqui em São Paulo mesmo, que ficam sempre do mesmo tamanho. Se contentam daquele jeito, não pagam imposto direito, tem os funcionários por fora. Isso não vai levar muito longe, sabe? A vida é muito pequena, gente. Eu aqui, com 62 anos, posso dizer para vocês que é um sopro, né? Passou assim voando, olha, já sou avô. Então, super importante pensar positivo, pensar em solução e não no problema, e que você tem que não andar de lado. Que se ficar andando de lado muitos anos, e vocês conhecem alguém, e eu conheço também, e eu também andei de lado muito tempo. Isso não é interessante, é melhor você aproveitar o momento de se reinventar e dar uma afastada de vez em quando, olhar o seu negócio de longe, procurar conselhos das pessoas que vocês admiram, porque a vida de um empreendedor é uma vida de muita solidão, é ou não é? Quem é dono de um negócio, quantas noites, quantas madrugadas, às vezes não está sozinho, por mais que tenha gente perto, às vezes você tem que tomar uma decisão difícil. E eu aprendi, depois num curso que eu fiz de governança corporativa, né, quando minha empresa cresceu, eu precisei ter conselho. Foi a melhor coisa que eu procurei, foi conselhos consultivos. Mas eu descobri que quando eu era uma empresa menor, também poderia, e eu já tinha o meu conselho, que era aquele melhor amigo, um parente que está bem para caramba na outra situação, ou um gerente de banco que você admira muito, você compartilhar as informações, não ficar na solidão, ou mesmo montar um grupo, né, de empresários entre vocês que possam trocar ideia, que possam trocar experiências e desabafar, né? Por último, antes da gente passar para a segunda parte aqui, vocês fazerem perguntas, eu queria também falar mais duas coisas, sobre vendas e sobre custos. Vou falar sobre custos primeiro. Eu gosto muito, vocês já viram que eu gosto de frases, né? Mas custos são como unha, né? Tem que cortar toda semana, tem que ser obstinado por isso. Porque não faltam ideias, é que nem na casa da gente, ou as empresas que ligam para a casa da gente oferecendo as coisas, na empresa também. Está sempre aparecendo alguma coisa que vai custar um pouco mais caro, um custo adicional. Você tem que focar no que é essencial e ter sangue frio para, de vez em quando, sentar, escolher prioridades, escolher o que é essencial e cortar custos. E, neste momento, mais do que nunca. E, por último, vendas. Eu descobri, talvez a minha vida mudou não só quando eu perdi a vergonha e descobri que o não já estava garantido, mas quando eu deixei de ser engenheiro eletricista, deixei de ser só um empreendedor que ficava dentro da empresa e passei a ser mais vendedor. Vendas é o que realmente salva um negócio. Que não adianta, às vezes, ele estar arrumadinho, estoque, site, gente, vitrine bonita, produto bom, mas não vende, não vai para frente, né? Você ficar esperando. Já o contrário até dá certo. Você vende até um pouco mais do que poderia, ou vai para cima para vender. Se você vender, você consegue gente para fazer, você consegue aumentar a produção, ou você consegue o estoque em outro lugar, e você consegue horas extras e faz. Então, vendas é o que salva o negócio. Não esqueçam disso nunca. E esse é o momento da inclusão digital e de aumentar as vendas. Não só através de relacionamentos bons, mas participando desse novo mundo em que você pode vender à distância, não só no seu bairro, na sua cidade,
mas às vezes até mais longe que isso, com tantas empresas de logística, tantas empresas que podem levar longe. Eu agradeço muito aqui a atenção de vocês e fico aqui agora à disposição para a gente bater um papo, conversar um pouquinho, que essa parte costuma ser melhor ainda. Obrigado. Muito obrigada aí pela introdução, Wilson. Sempre muito inspirador ouvir suas palavras. Então, eu vou passar agora para a Renata fazer a primeira pergunta da nossa rodada. Obrigado. Oi, Wilson, tudo bem? Oi, Primeiro, Renata. agradecer muito vocês, porque sem essa iniciativa do estímulo não teria sido possível a gente atravessar essa maré de lama, né, que a gente teve que passar. Agora eu acho que as coisas já estão um pouco mais claras, a gente já está caminhando. Eu tenho uma agência de turismo há 33 anos, e você falou muito de vendas, eu queria que você falasse um pouco de prestação de serviço. Legal. Pode ser? Pode sim. Olha, a gente está acompanhando muito o seu setor, Renata, setor de turismo, né? Setor de eventos, setores que mais sofreu esse ano, né? Passou bastante apertado. Mas eu vejo com bastante otimismo a prestação de serviços, principalmente na sua área. Eu acredito que o turismo no Brasil, principalmente, vai disparar agora, né? Eu conheço um monte de gente, você sabe o que eu estou falando, que não vai passar Réveillon no exterior, né? Vai fazer uma coisa dentro do Brasil. Sei que na praia já tem muitas pousadas cheias, casas alugadas. Eu tive a oportunidade de viajar com a família no último final de semana para um hotel fazenda, aqui no interior de São Paulo, e estava com o limite permitido totalmente ocupado. Então, está todo mundo com vontade de sair de casa, mas com medo de talvez ir para um país muito longe, ter problema de saúde lá. Então, eu acredito demais nesse momento que tem muita oportunidade no turismo interno. Eu costumo te falar que quem volta de uma viagem, é época de experiências, né? Quem volta de uma experiência e você encontra e pergunta como foi, normalmente ele não conta do que deu certinho, que chegou lá e a reserva estava correta, chegou no horário, não. Conta sempre alguma coisa que o surpreendeu, né? Alguma coisa que aconteceu meio inusitada e positiva, de preferência. Então, o setor de serviços tem muito a ver com a experiência. E um conselho que eu fui prestador de serviço a vida inteira, praticamente. Aqui o cliente só lembra daquilo que o surpreende, principalmente, lógico, se for positivo. Então, entregar um pouquinho mais, algo, um mimo, uma coisinha a mais, uma coisa que ele encontre lá onde ele chega que não estava combinado, é que nem quando você vai na feira e o vendedor de batatas coloca ali 1 quilo na balança e no final você vê que já deu 1 quilo, mas ele pega mais 2 batatas e coloca. Aquilo fideliza o cliente, né? E eu aprendi como prestador de serviço, porque eu era locador de equipamentos para hotéis, para shows, para eventos, locava gerador, que às vezes quando a gente dava algumas horas a mais, ou mandava um equipamento um pouco maior, ou mandava um presente, né? Alguma surpresa, é aquilo que ele volta contando, alguma coisa que aconteceu diferente. Então, para você que é do turismo, desejo assim super boa sorte. Acredito muito que fico feliz que você está com a gente aqui no Estímulo e que 2021 vai ser um ano muito bom, não só para a cadeia, para toda a cadeia produtiva do turismo, né? Os prestadores de serviço, o pessoal que vende artesanato, que vende as lembrancinhas lá perto, as agências, os hotéis. Acredito bastante. O pessoal está muito afim de sair, mas o turismo nacional muito forte. E deixo assim, equivalendo também para todos que prestam serviço, pensem muito no que eu estou falando. Você tem que ser diferente. Você tem que ter um diferencial. Tudo que você pensar em abrir, principalmente em prestação de serviço, sempre vão te dizer, já tem 50 pessoas que fazem isso na sua cidade ou no seu bairro, né? Então, você tem que ter uma diferença. Você vê num shopping que tem 10 lojas que vende calçado, você abrir mais uma, ou se você for uma agência de viagem, você não pode ser mais uma. Você tem que fazer algo de uma maneira diferente. Precisa surpreender o cliente, precisa encontrar o seu diferencial. E às vezes você encontra isso conversando com os clientes, ouvindo feedbacks
eles contam experiências que deixaram eles muito mais felizes e te dão até ideias, né? Ligar para todos os clientes é uma ótima ideia, né? Porque eles sempre falam alguma coisa que poderia ser melhor na próxima. Boa sorte para você, Renata. Obrigado pela pergunta. Agora, Eufrásio, pode ficar à vontade. Oi, Wilson, boa noite, tudo bem? Boa noite, Eufrásio. Prazer. Você bem usar as suas palavras, já que quando a gente precisa, a gente tem que levantar a mão. Eu queria levantar a mão, eu tenho um restaurante, e eu queria ver com você o que o Sebrae, será que eu consigo alguma coisa dentro do Sebrae para me dar uma consultoria em loco? Consegue. Você pode ligar para o Sebrae, você, Eufrásio, e todos que estão nos assistindo. O Sebrae sempre foi muito gratuito, e mais agora, está cobrando. Esse ano nós estamos com toda a nossa plataforma de cursos e mentorias específicas para você. Então, você pode entrar no nosso site do Sebrae ou telefonar. O nosso telefone é 0800 570 0800. Eu vou repetir. O telefone do Sebrae no Brasil inteiro, tá, gente? É 0800 570 0800. Você pode ligar e pode agendar uma mentoria específica no que você está precisando. Pode ser disciplina financeira, pode ser realmente uma pessoa especializada em restaurantes, como é o seu caso, ou na digitalização do restaurante, na gestão do caixa, conexão com o aplicativo. Contem com a gente. Então, o Sebrae está à disposição, Eufrásio, e essa resposta vale para todo mundo. Pode ligar para o Sebrae amanhã, pode insistir, o Sebrae atende bem e é de graça. É muito importante, vocês podem utilizar, e nós temos um convênio aqui com o Estímulo também, de apoio ao fundo e a todos vocês que estão apoiados. Não, então, eu tenho feito, só para colocar para vocês, eu tenho feito um curso depois do outro do Sebrae, estão sendo maravilhosos, eles disponibilizam para a gente consultoria financeira, consultoria de marketing, tem me ajudado bastante até para acalmar assim, os ânimos, para conseguir colocar melhor as coisas. Eles falam de planejamento, falam de um monte de coisa. Os cursos têm sido muito bons. Se puder, não sabia se eu podia fazer isso ou não, quando vier a proposta do próximo curso, eu posso passar no grupo. Vai ter agora começando em novembro, do Projeto Ali. Pode passar, Perfeito. Isabela? Com certeza. Perfeito, Renato. Desculpa. Vou passar agora, então. Obrigado, viu, Renato? Não, perfeito. Perfeito, Renata, obrigado. É que assim, isso, os cursos eu tenho feito também, mas é que a gente sempre, vou falar por mim, não sei os demais, mas por toda a ajuda que a gente está tendo, que é muito grata, tanto do estímulo de todos os parceiros, de todo mundo que tem ajudado e apoiado, às vezes a gente é tanta preocupação, tanta coisa que a gente tem que correr atrás, parece que a gente está correndo atrás do rabo. E o rabo cada vez aumenta e você não consegue chegar nele. Então, é por isso que eu solicitei ver se existe essa possibilidade de ter uma mentoria, de repente, mais focada para o negócio, para cada negócio. Então, muito importante isso do telefone, porque por mais que a gente faça curso, busque ajudas aqui e ali no site, eu fiz o curso, mas, de repente, uma pessoa de fora que não está no dia a dia ali, acaba percebendo, detectando o problema um pouco mais fácil e acaba ajudando a gente. Por isso, eu estou usando aí, Wilson, para levantar a mão e pedir ajuda, como você mesmo falou. Às vezes, o problema está ali, a gente precisa solucionar e a gente não pode ter vergonha de falar, olha, preciso de ajuda. E eu acho que isso vai fazer com que muitas pessoas aqui possam continuar com seus projetos, seus empreendimentos, e a gente toque o barco para frente. Obrigado, Eufrásio. Eu complemento também, gente, dizendo que a gente tem sim mentorias específicas, né? Pessoas para conversar com você, além dos cursos, inclusive, que são importantes.
pode ser pelo telefone, mas nós também temos já atendimentos presenciais. O Sebrae já está voltando. Nós temos escritórios regionais em muitas cidades, em muitos lugares dentro da prefeitura, então você sempre vai descobrir aí no nosso site qual é o Sebrae mais próximo de você, até se você quiser marcar o encontro e conversar. Né? Queria aproveitar, Isa, essa última fala do Eufrásio aí, lembrei de uma coisa, ele estava falando de quantas coisas que nesse momento o empreendedor tem que fazer, que fica correndo atrás do rabo mesmo, e corre para cá, corre para lá. Eu costumo dizer também, contar uma fábula aqui rapidinho para vocês da agenda de águia e da agenda de galinha. Né? A galinha, quem já morou na roça, ou quem conhece, sabe que é um bicho que voa muito mal, né? Só quando toma um susto. Você corre atrás de uma galinha, ela voa para cá, você vai ali, ela voa para lá, voa para cá, não vai a lugar nenhum. A águia voa alto, olha, escolhe os alvos, tem uma agenda melhor, né? E aí eu faço analogia, porque quando a gente olha para trás na vida da gente, quanto tempo que a gente não passa com a agenda de galinha, né? Correndo feito um doido. Corre para cá, corre para lá, alguém te fala para ir ali, para ir cá. Depois você percebe aquela regra, né, do 80-20, que 20% das coisas que você faz é que dão 80% do resultado, né? Então, escolher ter uma agenda mais de águia e menos de galinha. Eu sei que o momento é difícil, que tem que correr, que muitos aqui são sozinhos, mas cada vez mais lembre disso, né? De repente você corre demais, gasta energia demais, acaba a bateria e na hora que aparece a oportunidade, você está sem agenda. Então, procure escolher e aprender também a falar não para algumas coisas que você sabe que às vezes só vai gastar seu tempo e não vai fechar negócio. Obrigado. Obrigado, Wilson. Cris, pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta. Oi, boa noite. Eu sou a Cris, das Senhores da Carne. O meu produto eu vendo a melhor costelinha com molho barbecue do Brasil, quiçá do mundo. Os meus clientes são bares e restaurantes e empórios. E uma grata surpresa foi que a gente triplicou o tamanho da empresa durante a pandemia, mesmo com os nossos clientes fechados nos primeiros meses, porque a gente se propôs a ajudá-los com o delivery, né, a facilitar o nosso produto para o delivery, e a gente cresceu bastante, graças a Deus. Mas agora eu investi, né, muito em maquinário, e eu preciso fazer um cálculo de projeção de crescimento, mas eu não sei fazer esse cálculo. Eu ainda tenho muito para crescer, porque eu tenho produto para desmembrar, mas eu não sei como fazer esse cálculo de projeção. Né? Então, até em 2020 eu posso crescer mais tanto, em 2021 mais tanto, mas eu não sei fazer esse cálculo. Se você puder me ajudar, Wilson, obrigada. Isso. O Cris, parabéns primeiro, né? Você é um dos exemplos aí de pessoas que aproveitaram e já estão vendendo mais, né? E com um problema bom, né? Um problema que todo empreendedor vai chegar nele. Então, o que eu sempre digo é assim, procure ajuda, né? A gente, por ser empreendedor, a gente não precisa saber fazer tudo, sabe? E você vai descobrir isso cada vez mais, né? A gente, às vezes, procura ajuda, a gente se concentra no nosso... Como ele está crescendo assim, a gente continua se concentrando no que a gente sabe que faz melhor. Você pode ser melhor em vendas, ou melhor na produção do negócio, né? Na divulgação. Cada um tem um talento maior e arrumar pessoas para te ajudar na medida do possível, quando for podendo, nas áreas na contabilidade, em finanças ou, no seu caso, no planejamento. De novo, nós temos no Sebrae disponíveis cursos para você não só aprender a fazer o fluxo de caixa, né, que é pensar nos desembolsos dos próximos meses ou dos próximos anos, ou a fazer um pequeno plano de negócios. Isso é uma coisa que às vezes a gente não tem tempo de fazer, e é assim mesmo. Toda empresa pequena, quando começa, é um bang-bang,
e depois tem que chamar o xerife e dar uma arrumada nas coisas. Mas se não tiver bang bang, não tem filme, tá certo? Então, começo é assim mesmo, mas depois tem que arrumar. E fazer um pequeno plano de negócios, uma projeção de crescimento, né? Eu te digo também que não é só você. Mesmo empresas grandes ou médias ou bem evoluídas que eu tenho conversado, amigos que eu tenho, empresários, está super difícil de planejar o ano que vem, né? Porque depois de um ano como esse, a gente está otimista, mas que taxa de crescimento que a gente usa, quanto você vai precisar de dinheiro para investir mais ou menos, ou mais em vendas ou mais em máquinas. Então, existem pessoas que podem ajudar nisso. O Sebrae tem consultorias também para falar com você só sobre fazer um plano de negócios, fazer um SWOT, né, que é uma matriz de oportunidades, de forças, de fraquezas, né, de ameaças do negócio. Então, é importante colocar isso no papel. Hoje a gente está muito aqui no digital, mas pode ser também na tela do computador, mas eu, às vezes, preciso realmente de um papel grande para colar na parede e escrever as coisas, né, as oportunidades que tem. Então, procure ajuda sempre. Pode ser um consultor que você conhece perto de você, ou uma pessoa que é muito sua amiga e é bom nisso, ou não tenha não hesite de procurar a gente, sabe? Pode telefonar para a gente, pode entrar num dos nossos cursos e já fazer, porque nós temos cursos, pessoal, muito curtos, rápidos de fazer, são poucas horas, muito didático, que você pode aplicar já na semana seguinte. E se você tiver dúvidas, que nem eu estava falando aqui com o Eufrásio, por exemplo, você pode ter um consultor só nessa parte, que telefona para você, que volta a conversar com você mês que vem, para você rascunhar um plano de negócios, né? Então, isso precisa de ajuda mesmo. Eu também teve muita coisa que eu não sabia, e aí a gente vai procurar ajuda. O que não pode é a gente deixar de fazer, ou porque assim, eu conheço muitos empresários e dizem que quando você contrata ou você conhece pessoas mais inteligentes que você, que topam trabalhar para você ou te ajudar, é porque você é melhor ainda, né? E tem muitos empresários aí que você vê que às vezes até o nível de instrução ou de formação dele não é tão grande, mas ele não hesita de procurar ajuda para tudo quanto é lado, e hoje até através aqui do estímulo e também das redes sociais, né, das coisas que você tem, que você pode acessar por aqui, você pode procurar ajuda para isso e sob medida para o seu negócio. Porque, mais uma vez, eu repito, aproveitando aí o que você falou, é muito importante tirar a barriga do balcão e dessa correria do dia a dia e pensar no ano que vem, ou em daqui 2 anos. Eu, a partir de um certo momento na vida, eu adorava escrever num caderninho onde eu quero chegar no final do ano que vem, daqui 5 anos e daqui 10 anos. É importante você ter um rumo na vida, você ter um propósito na vida, porque aí você só vai aproveitar os ventos que te levam para aquele lado, né? Tem gente que vive mudando, pula de galho em galho. Ah, agora está dando dinheiro isso, eu vou para cá, agora eu vou para lá. Por isso é importante fazer um planejamento estratégico, que é isso que você está falando, e fazer um planejamento para o crescimento. Porque crescer é muito bom, mas eu quero me planejar para não dar um passo maior do que a minha perna, ainda mais se a gente receber uma ajuda de um microcrédito como estímulo, eu quero planejar onde exatamente eu vou aplicar isso para ajudar o meu crescimento, não dar o passo maior que a perna e levar um tropeço. Exatamente. Isso que a gente está fazendo aqui no Estímulo, e que eu tenho o prazer de estar ajudando aqui um pouquinho, é o microcrédito, é o crédito orientado, né? Então, além de dar o crédito, a gente também faz orientações inspiracionais, muitas mentorias como essas, e é importante vocês ficarem ligados aí no grupo para acompanhar, para justamente ter a disciplina financeira que você está falando, né? Aprender a separar o bolso direito do bolso esquerdo, uma gaveta da outra, não misturar o dinheiro, não se empolgar com o dinheiro e aplicar ele, que você pode aplicar no negócio,
e o que você pode ter de retirada para a vida pessoal. Então, essa disciplina é um dos itens que mais o pessoal às vezes peca, né? Importante ter disciplina financeira, aprender a fazer planejamento. E quando eu falo de separar os bolsos aqui, não é brincadeira não, gente, é de verdade. Tem gente que é numa gaveta com vários envelopes, em cada envelope escreve a reserva que tem que fazer para cada coisa, né? Ou pode ser uma planilha no Excel aqui hoje em dia, para cada, já planejando onde você vai gastar. No seu caso, o planejamento do ano que vem, quanto você vai gastar com marketing, quanto você vai gastar com produção, quanto você vai investir, quantos por cento você pode crescer, principalmente depois de um crescimento grande como você teve agora. Você tem toda a razão. Tem que dar uma organizada na casa, baixar a poeira e planejar, porque o crescimento sem planejamento também pode ser um grande problema, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Parabéns, Cris. Muito obrigado pelas perguntas e pelas colocações. Obrigada. Wardley, por favor, pode abrir aí o seu microfone para fazer sua pergunta. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Wardley. Wilson, prazer falar com você, poder ter esse bate-papo, né? E a minha pergunta ela vai muito sobre comportamento. Você disse que teve melhores resultados quando conseguiu quebrar a vergonha de vender. Como é que você conseguiu quebrar essa vergonha? Qual foi o gatilho que você teve para poder perder esse medo e encarar o cliente? Também procurei ajuda, cara. Eu te falo, Wardley, que eu fiz muita terapia, sabe? Eu não tenho, até hoje ainda me lanço de mão disso. Eu tive um curso de coaching que eu fiz que foi muito especial, descobri as minhas fraquezas e os meus pontos fortes, né? E realmente fazer um plano de melhoria, sabe? Então, é muito importante a gente se conhecer, né? Porque o sucesso de uma pessoa não está só em ganhar muito dinheiro, em crescer uma empresa ou ter uma vida familiar boa. O sucesso de uma pessoa está no equilíbrio. Eu li um livro até, né, que tem aí que chama O Sucesso está no Equilíbrio. E isso é verdade. Imagina a figura de um circo. O livro, se eu não me engano, é do professor Robert Wong, Wong com W, né? Ele, nesse livro, inclusive, mostra a figura de um circo. Sabe esses circos do interior, com lona, que tem aqueles pilares do meio, os pilares que sustentam a lona e um pilar grande no meio do circo, né? Ele faz uma analogia muito legal. O pilar no meio do circo é o autoconhecimento. Você se conhecer e saber realmente o que você precisa mudar, sabe, ter humildade para mudar, super importante. E os pilares laterais é o sucesso financeiro, o sucesso com a família, com os amigos, né? O amor, né? Você viver com uma pessoa que você realmente gosta e está bem. O sucesso está no equilíbrio dessas coisas. Porque imagine um circo, se você tiver um pilar desse muito alto e os outros mais baixos, não tem show, tá certo? Não vai ter show. Os pilares têm que estar equilibrados. Quantas pessoas que você já ouviu falar que são muito ricas, estão tristes agora aí num restaurante, jantando sozinho, não tem família e tal. Enquanto os caras também não vão para casa mais cedo, põem um pijama, estão super bem na família, mas não têm, às vezes, condições financeiras para viajar no feriado, para fazer algo. Então, o sucesso está no equilíbrio disso. E eu consegui comportamento e perder a vergonha. Foi algumas coisas que eu busquei ajuda na terapia, no coaching e apanhando da vida também, sabe? Fazendo experiências, porque do jeito que eu fazia, às vezes eu tentava chegar numa pessoa e o cara ia embora, eu não tinha falado nada, eu me sentia uma barata, cara. Eu falava, putz. Aí quando eu comecei a fazer experiências, percebi que nem todo mundo ia me tratar mal. E então é importante comemorar as vitórias, né? As primeiras conquistas. Aí você começa a mudar o seu comportamento. Obrigado, viu, Wardley? Boa sorte para você. Agradeço. Boa noite. Vamos abrir para a última pergunta agora, Wilson, da Milene. Milene, por favor. Obrigada. Estão me escutando? É a primeira vez que eu uso a ferramenta, então eu estou
Tá aprendendo ainda. Estamos te ouvindo, Milene. Boa noite. E eu quero agradecer a Estímulo, né? Por essa oportunidade. Eu tô até ansiosa. Tô bem ansiosa de fazer a pergunta. E agradecer ao Sebrae. Cheguei em 2018, julho de 2018 no Sebrae, com 27 anos de trabalho, hoje, né, fechado. Então, desde 2001, trabalhando como CLT, e empreendo há 2 anos, né, agora diretamente. Cheguei no Sebrae, já fui direto para o SuperMEI. Do SuperMEI, fui para a Feira do Empreendedor, não tinha experiência nenhuma. Cheguei lá, as meninas já me empurrou, vai que você vai. Então, sem conhecimento nenhum, entendeu? E agora eu estou no passo, tipo, já estou nas mentorias, estou nas consultorias, pelo fato de não poder estar saindo de casa, eles sabem da minha possibilidade de crescimento, como eu sou do grupo de risco, teve a pandemia, me deram todo o suporte, todo apoio na parte digital, e agora sim, Milena, é hora de crescer, né? Já estou na parte do planejamento de crescimento, estou fazendo todos os acompanhamentos necessários, mas todo o microempreendedor tem aquele ponto. Se é hora de crescer, se eu estou sozinha, chega como... Eu ia fazer a pergunta, sobre o ponto de exaustão, né? Quando pausar, quando parar e você não perder o foco de você perder a mão de tudo aquilo que você já fez, do que você já está aprendendo, do que você vem acompanhando, porque tipo, eu já estou chegando no ponto de exaustão e eu vou agora migrar para o ME, entendeu? Onde que eu poderia estar me focando para poder não estar chegando no ponto de exaustão e perder a mão e relaxar já tudo que foi já designado só para o meu crescimento. Legal. Obrigado pela pergunta, Milene. Parabéns. Fiquei super feliz com o seu depoimento. Só por curiosidade. Eu estou emocionada, eu estou extremamente emocionada por estar aqui. Que bom. Você é de que cidade? Você mora onde? Eu sou na Zona Sul, eu queria também deixar um abraço aqui para minha equipe. Eu tenho ciúmes dos meus consultores aqui da Capital Sul, Clarice, Camila, Bianca, todo mundo aqui, o Mauro. Sempre estão aqui me ajudando, dando uma força, vem aqui, tudo. Milena, é que você precisa de alguma coisa, sabe que eu não posso sair de casa, né? Então, queria agradecer. Tá bom? Obrigada, viu? Obrigada, Milene. Olha, eu vou tentar resumir aqui a resposta, porque esse seu problema é um problema bom e de muitas que estão aqui nos assistindo, né? Eu digo sempre para ficar fiel aos seus princípios e os seus valores, resistir a qualquer tentação de qualquer atalho durante o crescimento, né? Continuar fazendo as coisas direito. E foco, você falou tudo aí, sabe? Durante uma parte da minha vida eu queria fazer de tudo, queria ter mais de um negócio ao mesmo tempo, e as coisas começaram a dar certo para mim, que eu falei que foi depois dos 40 anos, espero para muitos de vocês deem até antes, foi quando eu passei a ter foco, sabe? A aprender a falar não para algumas coisas que não eram essenciais. E isso é muito importante. Então, eu acho que num momento desse de virada, de descobrir como crescer, então, assim, aprender a delegar, né, a confiar em algumas pessoas, sempre estar treinando alguém que possa te dar tempo para respirar, para planejar, para buscar outros cursos, né, para outros níveis, entrar realmente em módulos de planejamento. Acho que muito feliz, parabéns para você por estar aqui no Estímulo, né, por ter sido selecionada, por estar junto com a gente aqui. Então, acho que é importante demais, assim, começar a aprender a delegar, treinar pessoas que gostem de gente, prestar muita atenção nisso, porque tem muita gente hoje em dia que no crescimento você pode contratar, tem gente bem formada, sabe, fez faculdade, fez pós-graduação, eu conheço muita gente boa, mas muita gente que não gosta de gente, isso é verdade. Para trabalhar com prestação de serviço, para trabalhar com um empreendedor pequeno, precisa ter gente que gosta de gente, sabe? Que não seja orgulhoso, que saiba ouvir um desaforo ou um cliente nervoso e ficar quieto, né? Então, assim, procure se cercar de pessoas e acredite muito na sua emoção. Quando conhecer ou quando entrevistar alguém durante esse crescimento, acredita no seu feeling, porque eu já contratei muita gente na vida
porque me indicaram, ou porque tinha um currículo maravilhoso, ou porque ele era a estrela do concorrente, e não deu certo na minha empresa, porque não bateu com a minha cultura, com a do meu time. E aí eu tive aquele sentimento no dia da entrevista, mas não respeitei. Mais de 50% de uma entrevista é química, é aquilo que você sente na hora em que conhecer a pessoa e que for começar a planejar. Então, eu te falo assim, cuida dos seus valores, dos seus princípios, procure ter foco no estratégico para tirar um pouquinho a barriga do balcão agora e contratar pessoas boas, não precisa ser muitas pessoas, mas é assim que a gente faz, é delegar. Porque enquanto você vender só as suas horas ou de poucas pessoas, você está limitado. Quando você passa a ter um negócio que pode vender as horas de mais pessoas, fazer mais coisas, o céu é o limite. Parabéns, Milene. Obrigado pelo seu depoimento aqui. Boa sorte para você. Que bom ter você no Estímulo também e todos vocês que estão com a Eu gente. que agradeço a Estímulo, tá bom, senhor Wilson, pelo senhor estar aqui, tá bom? Muito obrigado pelo Estímulo. Obrigado. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos e antes de deixar o Wilson terminar com as considerações finais, eu queria também agradecer a presença dele. Essas sessões são super importantes para a gente, vocês presenciam isso, né, aqui semanalmente. Então, muito obrigado a todos e Wilson, por favor, pode finalizar. Pessoal, eu queria agradecer a audiência de vocês, tanta gente ficou aqui conosco até essa hora. Queria dizer assim que crises acontecem em muitas, eu já passei por várias. Tem uma frase que fala assim, não desperdice nenhuma crise. Então, apesar de toda a dificuldade, se você está aqui com a gente hoje, se você está no Estímulo, aproveite essa crise para pensar um pouco, para refletir, né? Foi um momento que deu para pensar muito. Siga muito os seus instintos, o seu coração, para se reinventar, para fazer de uma maneira diferente, para parar de andar de lado, parar de ter uma agenda de galinha, ter uma agenda um pouco mais estratégica. Boa sorte a todos, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Isabela, pela oportunidade. Boa noite. Tchau para vocês. Boa noite, pessoal. Tchau.